O professor Olavo de Carvalho fez um desabafo nesse final de semana e nós vamos conversar sobre alguns pontos que são muito importantes de observar por trás daquela fala tão revolta, uma fala que traz indignação, uma fala que traz literalmente o desabafo. Ele estava ali colocando para fora com uma pressão muito notória na sua fala, algo que ele vem passando há longas décadas. Para quem não sabe, o professor Olavo de Carvalho é um influenciador, um filósofo, escritor, um professor, alguém de muito respeito e muita estima pelo brasileiro, alguém que está aí compondo o raciocínio daqueles que estão fazendo a história dos dias de hoje no país chamado Brasil, porém, ele já faz parte dessa história, desse jogo todo há longas décadas, com toda a sua historicidade, toda a sua vida, sua biografia, seus livros lançados, toda a sua carreira como professor, influenciador, filósofo. O professor Olavo de Carvalho tem uma visão muito ampla sobre essa estrutura governamental do Brasil e fez um desabafo. Nós vamos separar alguns tópicos dessa fala, desse vídeo do professor, e é sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Eu sou o Diego Ganoli, você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por áudio no podcast. No YouTube, verifica aí a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante, ativa o sininho, coloca em todas as notificações, e tanto no YouTube como no Facebook você pode acompanhar e apoiar o nosso trabalho, mandando inclusive pelo QR Code ou esses códigos quadradinhos aí que você vê na arte, tanto do canal como no Facebook, ou no Apoia-se, apoia.se/Diego Ganoli. Tem também o botão mensagem na página do Facebook, ele está até em destaque agora. Você pode enviar uma mensagem 24 horas na página do Facebook Diego Ganoli. Nós estaremos te respondendo 24 horas, independente de feriado, final de semana ou fuso horário, tá bom? O Instagram é Diego Ganoli, muito importante seu apoio nessa página aqui, muita informação bacana vem para o Instagram, não passa por nenhum outro lugar, e também tem o Twitter, que é Diego Ganoli. No meu Instagram tem um convite para uma nova rede social, que é o link do perfil. Entra aqui, instala, pega essa pasta chamada Vídeos, já na nova rede social, assiste um vídeo que eu gravei que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona e você também vai fazer parte dela, que é uma incrível ferramenta, mas ela também te paga em dólar ou paga em euros, tá bom? O meu Twitter é Diego Ganoli. Vamos lá conversar sobre a situação do professor Olavo de Carvalho, quanto que isso é importante para o governo Jair Bolsonaro. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, muito bem. Para quem não sabe do que se trata, né, estamos falando do professor Olavo de Carvalho. Tá aí a imagem para você que não conhecia, tá bom? Quem me acompanha em vídeo, tanto no Facebook como no YouTube, pode acompanhar agora aí para se recordar ou conhecer aqueles que não conheciam quem é o professor Olavo de Carvalho. Muito bem. Nesse final de semana o professor gravou um vídeo com um desabafo, onde ele expõe ali. Eu vou pontuar. Primeiro, ele fala sobre os alunos, né? Alunos que... Aqui tem uma coisa muito importante, agora que você já se recordou quem é, vamos conversar sobre isso de forma séria, tá bom? Primeiro, ele fala sobre alunos que são muitas vezes superficiais, alunos que muitas vezes leram, nem são tão alunos assim, né? Leram um livro ou leram superficialmente algo que fala sobre o livro, ou leram simplesmente na internet algo sobre o professor Olavo de Carvalho, né? Ele que tem clássicos sobre a política brasileira, o professor Olavo de Carvalho, que ajuda a compor o raciocínio sobre o sistema político brasileiro há longas décadas, fez duramente críticas acerca da condução política do Brasil, começando por antes mesmo do governo Bolsonaro, quando ele diz que alguns alunos estão tentando intimidá-lo ou influenciá-lo e ele diz que não há no Brasil alguém que o possa influenciar. Acredito que, com muita propriedade de quem viveu governos anteriores, períodos anteriores, governo militar, antes do governo militar, durante o governo militar, após o governo militar, quem viveu o lulapetismo, sabendo pontuar passo a passo como seria o governo Lula, o governo Dilma, agora está vendo o governo Bolsonaro. O fato é que o professor Olavo de Carvalho
com a sua assertividade acerca de declarações anteriores sobre o cenário político e os possíveis problemas que aconteceriam, de fato aconteceram, continuam acontecendo, ganhou uma credibilidade não só pelo fato de ser um influenciador, filósofo, escritor e todos os seus livros. O professor Olavo de Carvalho ganhou uma relevância no meio da direita inteligente, que é a direita que pesquisa, a direita que gosta de ler. Não estou dizendo que o professor Olavo de Carvalho esteja 100% certo sempre, não é isso. Mas eu entendi no discurso dele que ele se retrata a sua experiência de vida ao ver governos anteriores tomarem medidas semelhantes, medidas tais quais, né? Por exemplo, medidas pacíficas demais, medidas que são elas são muito neutras com relação ao erro dos demais poderes. Ver pessoas, o professor atacou frontalmente, né, sem meias palavras. Ele rebenta mesmo, regaça e acabou. Então, ficando aí no primeiro tópico, alunos superficiais, pessoas que são simpatizantes e querem se considerar capazes de influenciar ou ensinar algo ao professor Olavo de Carvalho, que já viu o sistema se repetir dentro dessa matrix que a gente conhece aí, já viu o sistema se repetir dezenas de vezes, né? Vamos deixar isso bem claro. Outra coisa que é muito interessante foi quando ele aponta essa questão de fake news e gabinete do ódio, sendo ele o pioneiro, né, a sofrer dessa perseguição. Quando ele diz que Bolsonaro nem sonhava ser candidato e já existia uma espécie de estrutura organizada no Orkut. Portanto, ele já sofria perseguições, já sofria desse mal, que é o mal, parece ser o mal do século aí, a questão do cancelamento da reputação, né, online. Você, por algum motivo, choca-se contra o sistema e você acaba sendo cancelado, né, na internet com muitos ataques difamatórios. As pessoas vão atacar tua honra, tua imagem, teu nome, tua família, etc. Como faz segundo a matéria da Record e também segundo a CNN, de acordo com áudios apresentados por funcionários, ex-funcionários, supostamente ex-funcionários de Joyce Hasselman, é uma prática comum da equipe, da turma da Joyce Hasselman, atacar em ações coordenadas, orquestradas, de forma bem planejada, atacar a honra de pessoas específicas, como o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, a deputada Bia Kicis, a deputada Carla Zambelli, entre outras pessoas que não se sabe ainda. Será averiguado. Agora, isso tudo já acontecia com o professor Olavo de Carvalho, segundo o professor, no seu vídeo do final de semana. Agora, além disso, ele fez algumas pontuações que talvez você se identifique, que são pessoas. Se você está me ouvindo bem, deixe um comentário, por favor. Inclusive, você pode ouvir o conteúdo desse canal no YouTube, no Facebook ou no podcast, com fone de ouvido como esse, que tem 10 horas de duração de bateria. Quando você leva ele, já vai com essa caixinha, que tem um lugar para proteger o seu fone, também recarrega, dá 4 recargas. Ele atende ligação, desliga a ligação, aumenta o volume, abaixa o volume, passa para o conteúdo seguinte, volta para o conteúdo anterior. Ele tem cancelamento de ruído, 4 alto-falantes, 2 em cada lado para ter som dedicado a grave. É tudo isso de bom, dá play, dá pause, é tudo de bom, né? E você vai ter uma ligação saudável, muito gostoso, som muito bom. Você compra na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Tem os links aí para você encontrar com um cupom exclusivo de desconto do canal Diego Ganoli. Se você não sabe, eu tenho um outro canal também que chama Ganoli Tech, aparece uma letra I aqui. De vez em quando te recomendo aqui um botão que você já vai direto. Bom, link exclusivo para esse fone de ouvido, só o cupom de desconto só tem aqui no canal. Passa lá, pega, corre, compra o seu. Não sou eu quem tá te vendendo, tá bom? Você vai comprar na loja oficial, tô te recomendando porque é bom. Eu comprei e paguei pelo meu. Eu não tô te vendendo, eu não tenho loja, não tenho estoque, não te faço envio. Sou apenas o canal que conseguiu um cupom exclusivo de desconto para esse fone para você. É muito bom para mim, acho que todo mundo deveria ter o direito. Se você me ouve bem, deixa um comentário. Vamos lá falar sobre o professor. Bom, temos aqui a situação acerca desse gabinete de ações coordenadas na internet, da qual o professor Olavo de Carvalho já foi vítima. E, aliás, se declara até o primeiro, né, antes de todos. Bom, tendo em vista esse cenário,
onde ele já entende como funciona a estrutura da imprensa podre, porca, governos corruptos, parlamentares, Câmara, os deputados unidos em favor do próprio umbigo, Senado, todo mundo de rabo preso porque apoiaram governos anteriores que estão todos ou presos, ou julgados, ou investigados para ser presos, etc. e por aí vai. Muita coisa podre tem pelo passado do Brasil. O professor Olavo de Carvalho dá aula sobre tudo isso. Ele é uma pessoa que ensina sobre a estrutura política e também te faz entender o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? O mínimo que a gente precisa saber para não ser um analfabeto completo nessa batalha de gigantes que compõe o cenário político brasileiro. Não apenas isso, né? E não apenas isso. O professor Olavo de Carvalho, de maneira muito inteligente, tem colocado à disposição as suas observações, suas impressões acerca do governo, que não é pouca coisa não. É a forma como o professor Olavo de Carvalho vê o governo, a estrutura de governo, a forma como ele vê erros e acertos do governo. Isso já é uma grande dádiva, isso já é uma importância muito, muito relevante. E ele faz acusações frontais ao governo quando ele diz que está passando dificuldade, está sendo perseguido, continua sendo cancelado, está agora sendo perseguido por uma arbitrariedade jurídica, da qual ele tem que pagar multas que não, segundo ele, vão levá-lo à ruína totalmente, porque ele não tem condições de pagar, e diz que o governo não ajuda em nada, não apoia em nada. Hoje o professor Olavo de Carvalho vive nos Estados Unidos e diz que não tem condições de bancar as despesas da arbitrariedade jurídica que o persegue. Só de multas ele não tem condições de pagar. Aí o que acontece? Ele acusa o governo de não apoiá-lo de maneira nenhuma e diz que o presidente Jair Bolsonaro deu uma medalha, uma condecoração. Ele falou: você pega essa medalha e enfia no seu rabo. É mole? Quer me ajudar? Você não tem uma ajuda efetiva na ponta e tal. Fez críticas duras ao governo Bolsonaro, fez críticas duras a empresários como o velho da Havan, Luciano Hang, que são pessoas que estão fazendo muito discurso e pouca ajuda na ponta, segundo o professor Olavo de Carvalho. Ele diz ainda que o governo Bolsonaro tem sido orientado e tem sido... as decisões estão sendo tomadas com orientações, com conselhos de generais que ou não sabem muito bem o que estão fazendo ou estão vendidos. E o fato de estarem vendidos é muito grave, porque aí já estão aconselhando o governo, de fato, ao caminho da ruína, que é o que o professor Olavo de Carvalho, com todos os palavrões e indignação, tenta impedir que aconteça com o governo do Brasil de agora, atual. Por quê? Ele já viu a história do passado. Era roubalheira, ladeira abaixo, ruína, treva mesmo, coisa sem jeito. No governo Bolsonaro, o professor Olavo de Carvalho vê esperança. Esperança essa que está sendo conduzida por cegos à ruína, ao fracasso. Nas palavras do próprio Olavo de Carvalho, ele está vendo isso acontecer. E diz ainda mais que não espere do próprio professor Olavo de Carvalho palavras doces, palavras fofas que vão levá-lo à ruína. Não, ele vai agora pegar pesado com as orientações. Porém, é uma pessoa que um patrimônio para a cultura política do Brasil acerca dos desmandos dos governos anteriores. É um cara que sabe muito da política, ele já viu muitos governos fracassando, já viu muitas coisas dando errado e outros governos que deram certo porque se corromperam. Então ele sabe que se você for pro lado bonzinho da história, o caminho é corrupção. Todos que foram para esse lado do amigo de todo mundo e tudo dá certo, se corromperam. Todos que negaram esse lado, caíram. Então ele está vendo que ou o Bolsonaro se corrompe ou cai. Em outras palavras, foi essa a mensagem que eu, Diego Ganoli, do meu canal Diego Ganoli, tanto no YouTube como no Facebook ou no podcast, essa é a minha percepção dos fatos. Minha percepção dos fatos. É dessa forma que eu estou entendendo a mensagem do professor Olavo de Carvalho, que, após toda a polêmica e o rebuliço aí na internet, declarou apoio ao governo, continua apoiando o governo Bolsonaro com todos os seus recursos, todas as armas que ele tem. Porém, o que ele quis dizer com isso? Está sem grana, acuado, sendo
constrangido e coagido por processos, portanto ele se queixa de uma perseguição jurídica, judiciária, que acontece também no Brasil, entrando na casa de um monte de gente aí que também apoia o governo Bolsonaro. Ou seja, estão tentando calar a todos do governo Bolsonaro. E a crítica do professor Olavo de Carvalho é que as pessoas estão assistindo sem fazer nada. Ah, Luciano Hang com homenagem, o professor Bolsonaro com medalha de honra. O professor Olavo de Carvalho mandou enfiar no rabo. Esse tipo de coisa não ajuda na ponta. Ajuda é a proteção. Ele disse que Bolsonaro não fez bosta nenhuma para ajudá-lo. Foram críticas duras, tá? Esse aqui é um canal cristão conservador que apoia o presidente. E por apoiar o presidente, eu entendo a dor do professor Olavo de Carvalho. Que precisa sim, não só o professor Olavo de Carvalho, mas todos que apoiam o governo Bolsonaro, que é um governo federal, precisam de uma proteção, de um apoio, precisam de algo, pelo menos, entenda bem, não estou falando de dinheiro, tá bom? Estou dizendo que quem apoia um governo federal de Bolsonaro, qualquer outro presidente que seja, quem apoia um governo federal, precisa de um apoio, um respaldo, pelo menos jurídico, para que a lei se cumpra, para que mulher grávida não tenha arma apontada na cabeça dentro de casa, se o seu marido é um trabalhador, pai de família honesto. Foi o caso que aconteceu com Alan dos Santos. As investigações vão rolar. Se Alan tiver culpa, vai aparecer, perdeu o crédito diante da sociedade inteira, mas até que se prove o contrário, no Estado democrático de direito, sim, todos têm direito à presunção de inocência, à ampla defesa e todos têm direito ao contraditório. Portanto, a quem acusa compete o ônus da prova, e contra o Alan dos Santos e todos os demais amigos, não existe ainda apresentado ao público uma prova, algo que dê embasamento para você entrar na casa de alguém 5 para 6 horas da manhã com arma em punho apontando para a esposa do cara que está grávida. Esta é a proteção, este é o nível de proteção a que me refiro, tá bom? Não estou falando de bancar, pagar, nem blindar ninguém. Estou falando que se você vai trabalhar com informação, você tem que ter direito, pelo menos, à liberdade de expressão. Pelo menos a livre manifestação do pensamento, pelo menos direito a expressar a tua opinião, pelo menos a liberdade, a livre manifestação da imprensa, a liberdade de imprensa, pelo menos, qualquer democracia tem isso. Tirou isso, acabou a democracia. Tirou algum desses pilares aí, mexendo em liberdades e garantias individuais, liberdades e garantias da imprensa, tirou esse pilar, você derruba a sociedade, derruba a democracia. Acabou a democracia. Esta é a visão e a tradução do desabafo do professor Olavo de Carvalho segundo Diego Ganoli. A minha opinião, a minha liberdade de manifestação do pensamento acerca do que eu entendo disso tudo. Professor Olavo de Carvalho é um patrimônio político, tá bom? Se você tem N questões para pontuar contra o professor Olavo de Carvalho, talvez eu concorde com várias. Não vamos discutir sobre isso, né? O objeto da discussão também não é outro senão o posicionamento com base histórica que o professor Olavo de Carvalho tem de ver. Governos caindo, governos dando certo, governos, quando dão certo, se corrompem. Vou repetir para concluir o raciocínio. Quem vai para um governo para ser bonzinho demais, amigo de todo mundo, se corrompe. Minha visão. Minha opinião aqui, ó. Diego Ganoli. Minha opinião. Quem vai para um governo para bater de frente com o sistema é derrubado. É derrubado. Só vai dar certo se tiver o apoio e o apoio for protegido. Pelo menos pelo cumprimento da lei. Sem extrapolar ou estrupiar a Constituição. Sem que o Supremo faça isso. Outros poderes façam isso. Todos têm que garantir que a Constituição e as leis funcionem. Que a Constituição que aí está já é uma bosta. Essa Constituição. Mas tem que ser respeitada porque é a que tem para hoje. Quando tiver uma nova, aí tudo bem. Então, por hora, liberdade de expressão, liberdade de opinião, livre manifestação do pensamento, liberdade de imprensa. Todos são iguais perante a lei, o poder emana do povo. São coisas que têm que ser respeitadas. E um governo federal tem que garantir isso. Tem que garantir. Tem que ter no seu pulso forte a garantia da lei e da ordem. Por isso que é chefe do executivo. Para executar, para agir, para fazer, para resolver. Eu entendo as críticas do professor Olavo de Carvalho. Muita gente da direita está cobrando o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Que ele se posicione, que ele saia desse jogo
da rainha e entre num jogo onde ele dá o checkmate. Ele vai agir como aquele chefe do executivo. O próprio presidente é perseguido e acusado todos os dias por esses gabinetes todos, né? Agora, como o Alan dos Santos cobra muito, que ele processe todo mundo, que bote na cadeia, que faça acontecer para que a lei se cumpra, para que ele demonstre respeito. As pessoas vão pintando e bordando com a cara do presidente e ele tá num jogo democrático. Não, é liberdade, é liberdade. Respeito é muito importante para que um governo vá bem e tenha a sua influência também aceita, as decisões sejam tomadas, demais poderes tenham uma visão correta sobre esse poder executivo, porque ele é respeitado. Respeitado porque se dá o respeito e se faz respeitar. Eu entendi a crítica do professor Olavo de Carvalho. E reitero, esse aqui é um canal cristão conservador que apoia o governo Bolsonaro e apoia governos com essa linha de pensamento como o governo Donald Trump. Né? Livre comércio, capitalismo, que você cresça, desenvolva a economia, todo mundo prospere, todos possam ter a opção de avançar, menos Estado, mais liberdade para você conseguir desenvolver o seu trabalho, sua empresa, seu negócio, empreender, trabalhar, vai vender troço na rua, seja lá o que for, livre comércio, cada um por si, Deus por todos, vamos trabalhar. Não o Estado ficar te dando comida de conta-gota na sua boca e você ficar igual um retardado lá deitado, um parasita. Foi o que governos anteriores pariram e criaram. Parasitas. Esperam tudo na mão. Esses caras que estão na rua de preto aí, ó, a boa maioria aí mora com a mãe, 40 anos, 50, 30. São pessoas que querem que o Estado dê tudo na mão de mão beijada. É o auxílio emergencial, é o seguro-desemprego, é isso, é aquilo. Você vai procurar nos países mais desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos, se tem esse monte de regalia que os trabalhadores que não trabalham meteram de goela abaixo na conta dos cofres públicos da União. Esse tanto de benefício que gerou criou uma geração de vagabundo, de que quer tudo na mão e que quer tudo pronto e não sei o que, não aprendeu a correr atrás do que quer trabalhar. Tá bom? Essa é a minha opinião. Vamos parar por aí essa conversa sobre o professor Olavo de Carvalho. Deixa a sua opinião, isso é muito importante. Eu sou o Diego Ganoli. Verifica a sua inscrição nesse canal aí. Você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook e também me acompanha por áudio no podcast. Ativa o seu sininho no YouTube, verifica a sua inscrição, clica no sininho, coloca todos, tanto no YouTube como no Facebook. Deixa o seu like, seu comentário. Muito importante, segue aí nas redes sociais, Instagram, Diego Ganoli. A nova rede social tá aí com o link no Instagram. Pega o vídeo na pasta Vídeos e aprende a usar, é muito importante. O Twitter é Diego Ganoli, presta muita atenção. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, Deus te abençoe, forte abraço. Pega aí o link para esse fone de ouvido, que é muito bom. 10 horas de duração de bateria com a caixinha, vai para 50 horas. Atende ligação, desliga, aumenta o volume, passa, volta, vai para o episódio seguinte, volta ao episódio anterior. Tem cancelamento de ruído, é a prova d'água, IPX6 e também tem 4 alto-falantes para ter um som forte, encorpado, grave, gostoso, som bem equilibrado. Tudo isso que eu tô te falando, você encontra num link, num cupom exclusivo de desconto do canal Diego Ganoli. Na descrição, no primeiro comentário fixado, também tem um outro canal que chama Ganoli Tech. Aparece uma letra I aqui de vez em quando. Aperta o botãozinho que você já cai lá. Lá eu tenho um vídeo completo, te mostra até por dentro como que esse fone é, te fala do que ele é feito por dentro. Já te adianto logo que é o melhor do mundo. Passa, corre, pega o teu na descrição, promoção por tempo limitado, daqui a 5 minutos. Eu não sei se esse negócio vai estar disponível lá ainda, então passa, pega o teu, quando chegar deixa um comentário aí, a sua experiência com o uso, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço.